Sejam bem-vindos a mais um interview aqui da TV Flórida. Eu sou o Otávio e hoje nós vamos conversar um pouquinho com o pastor Nelis Lima, da Agape Church aqui ali é Pompano Beach, né, pastor? Pompano Beach. Ele já além de pastor, ele é escritor, dono de escola, tem muitas atividades e ele vai realmente falar um pouquinho pra gente aqui do que ele faz, mas o motivo dele estar aqui hoje na TV é para falar do lançamento, né? Que ele está lançando o livro Judaísmo e Cristianismo, um estudo que mostra as diferenças, seria isso, né? Exato. Beleza. Mas além desse livro, ele tem outros. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho com ele, ele vai se apresentar e em seguida a gente começa a falar sobre o lançamento. Seja bem-vindo, pastor Nelis. Fique à vontade para se apresentar aí para os nossos telespectadores. Olá, muito obrigado pela oportunidade, Otávio. Quero agradecer por essa oportunidade e dizer que estou feliz, né? Amém. Sempre um desafio para a gente dar uma entrevista, falar de algo tão importante no momento que estamos vivendo e você abre essa porta, abre esse momento. Muito obrigado. Estamos para apresentar o livro Judaísmo e Cristianismo, que é um estudo que mostra a diferença entre as doutrinas, né, de ambas as religiões. Nós estivemos já lá na PEB, né, na reunião de pastores, o senhor deu uma prévia do que seria o livro, né, a essência do livro, e me chamou muito a atenção, uma vez que eu, particularmente, eu já estudei sobre o judaísmo, também sobre o cristianismo, mas eu fui treinado por um amigo que é rabino lá no Brasil, e eu gosto muito das tradições judaicas. Eu falei assim, ai meu Deus, será que eu vou ter que parar de usar tudo isso? Você me colocou no... Não, essa não é a ideia. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que vai ser excelente essa oportunidade de bater um papo com o pastor Nelis. Que bom, então, que bom. Mas antes de entrar no livro, no lançamento, que eu acho que aqui vai render mais, fala um pouquinho dos outros 2 livros que o senhor tem aqui, ó. Correto. Vamos lá. Além das aparências, descobrindo a essência do crescimento espiritual. O que consiste esse livro? Esse livro ele é um estudo, basicamente falando, sobre crescimento espiritual, como o título fala, e eu baseio o crescimento espiritual em 4 pontos. Certo. Oração, leitura da Bíblia, companheirismo com quem você anda, né? Comunhão com Deus, comunhão com os amigos, e ele mostra, se você trilhar esse caminho, você vai conquistar sempre algo novo em sua vida. Então, o crescimento espiritual, na verdade, é um projeto de vida. Não é um momento que você acorda, crescer espiritualmente. Não, é um propósito, é um projeto de vida que você vai seguindo passo a passo. Então, eu vou mostrando aí, através da oração, leitura da palavra, conhecimento de si mesmo. É muito importante você conhecer a si mesmo e também com quem você anda. Né? Até o americano tem uma frase que me chama a atenção, que ele diz sempre assim, me diga com quem você anda e eu vou te falar onde você vai estar em 5 anos. Uau! E eu tenho umas frases assim, e esse livro mostra isso aí, com quem você anda, toma cuidado com quem você conversa, porque as más conversações podem corromper os seus bons costumes. Verdade. Então é um livro que trabalha em cima daqueles que querem alcançar algo novo na vida espiritual. Ah, legal. Existem diversas categorias de livros, né? Por exemplo, devocionais, livros de estudo, enfim. Esse aqui entraria em qual categoria? Lá na igreja nós estamos usando esse livro nas células. Ah, então para que igreja que tem grupos? Grupos de crescimento espiritual, células. Cada semana você estuda um capítulo do livro. Ótimo. Então, as células te perguntar agora se ele é em capítulo, então já ele é em respondeu. capítulos, então as células dividem ele em capítulos e vão estudando cada semana Ele é um livro para esse propósito. Não adianta você ler ele todo, não tem como praticá-lo todo de uma só vez. Entendi. Tem que ir passo lendo a passo. E praticando passo a passo. É um livro então, muito interessante. nada melhor realmente do que ele ser parte de um estudo dentro de uma célula, por exemplo, durante um período, meses e acompanhando. Exatamente. Legal. E tem também o Perdidos Dentro de Casa, né? Aí, ó, Perdidos Dentro de Casa. Esse daqui, ele é referente a quê? Esse livro, ele mostra... Eu escrevi esse livro quando eu estava ainda fazendo a faculdade de psicologia. E durante esse período, né, muito tempo em casa, estudando, e resolvi, então, ocupar minha mente com 2 coisas. Não só com a faculdade, como também escrever alguma coisa no lado espiritual. Ele mostra a história do filho pródigo que ficou em casa. Ah, ok. Normalmente se prega do filho pródigo aquele que saiu. Aquele que foi, que aprontou, que gastou tudo que tinha. E ainda descem um pau no que ficou em casa, quando ele volta lá e tal. E se
prega muito sobre o pai, que se ficou esperando e abençoou no final e tudo mais. Mas do filho que ficou em casa se fala pouco. Uhum. E eu baseio exatamente nesse aspecto aí. Ele estava em casa com todos os direitos que o pai dele disse que ele tinha e ele não usufruía de nada. Por isso que o título é perdido dentro de casa. É porque ele estava dentro de casa com todos os direitos que ele tinha e não usufruía de nada. Então eu faço uma comparação com muitos cristãos que estão dentro das igrejas há anos, frequentando as igrejas, mas ainda não descobriram os direitos deles diante de Deus, os direitos dele de poder se chegar a Deus. Eu falo sobre culpa, por exemplo. Muitas pessoas carregam um peso de culpa por algo cometido, um erro cometido no passado, e eles não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar outras pessoas, não conseguem se perdoar e ficam travados naquele momento ali. Então eu falo sobre você tem direito ao perdão, você tem que entender esse perdão, tem que aceitar esse perdão. Então muitas situações dentro da igreja que as pessoas vivem e eles não descobriram ainda que poderiam estar livres daquilo. Aí quando ele descobre os direitos dele em Cristo, quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, né? Você não é mais um escravo, você não é mais uma pessoa que está fadada ao fracasso. Então esse livro fala sobre isso, sobre essa questão dos nossos direitos em Cristo Jesus. Ótimo. Eu e a minha esposa, a gente trabalha, a gente tem uma história, né, de restauração no casamento. Então, eu não sei se o senhor sabe, mas nós vamos completar 39 anos de casado em dezembro, mas nós estivemos 2 anos e meio separados, isso de 1998 a 2000. Então nós ficamos separados 2 anos e meio praticamente. Depois eu me converti, aí voltamos, casamos de novo, né? E então eu vejo assim sempre uma oportunidade para essa área também de família, né? Porque tem muito marido ou esposa que está perdido dentro de casa. Tem o melhor marido do mundo em casa ou a melhor esposa, mas eles estão perdidos. Isso poderia se encaixar perfeitamente também, né? Esse livro ajuda a abrir os seus olhos. Para você ver direitos que você tem no casamento, né? Com os filhos com os pais, a sua relação com Deus, sua relação com a igreja. Ele abre essa situação e mostra que nós temos que continuar caminhando. Eu tenho uma parte dele que eu falo sobre pessoas que estão assentadas à beira do caminho. E o tempo está passando, a vida está passando, e eles continuam sentados ali esperando, né? Que alguém venha e dê alguma coisa, que ajude. E pergunta, o que você quer? Enquanto que, na verdade, você tem que levantar e caminhar junto com a vida, porque o tempo não para. É verdade. O tempo passa, parece que os dias hoje são mais rápidos que antigamente. Mas é bíblico, né? Porque passa e você vai se envolvendo com tantas coisas, né? Mas se você observar uma coisa, a velocidade das coisas que estão acontecendo é cada dia mais rápida. As informações, né, os fatos. Hoje acontece um fato lá na Europa, em 10 minutos todo mundo sabe. Exatamente. Antigamente, levava meses para chegar uma carta, para você ter uma informação. Eles estão falando agora que todo mundo que tem um aparelho celular tem uma TV, um aparelho de TV na mão. Exatamente. Que a informação chega em tempo real. Pode ser um repórter, pode ser um artista, pode ser um ator, pode ser... Pode criar situações incríveis. Até mesmo verdadeiras como falsas. Né? Mas é importante... por exemplo, tem um detalhe nesse livro que fala lá nesse Perdido Dentro de Casa. Por exemplo, até do primeiro século, tempo de Cristo, até os anos 1800... são 18 séculos de história, a velocidade das viagens era marcada pelos cavalos. Ou você ia de cavalo ou de charrete. Então a velocidade da viagem daqui a Boston vai gastar quantos dias? Depende do cavalo, de quanto tempo esse cavalo vai levar viajando. A partir de 1800, com a invenção dos trens, das máquinas, dos motores, essa velocidade dessas viagens hoje estão incríveis. Com 1 hora você faz uma viagem que antigamente levava 30 dias, 3 meses. Verdade. Hoje você faz com 4 horas de avião. Então, essa velocidade está passando diante da gente. E se você não acompanhar esse processo, você fica para trás. Fica para trás, é verdade. Entendeu? Então, tem que estar esse livro fala sobre isso, você se atualizar, você sair da posição de estar sentado à beira da estrada e entrar no caminho. Legal, muito bom. Antes de entrar no livro, o senhor falou também... O senhor é psicólogo também, então? Formei em psicólogo pela Faculdade Florida Atlantic University, aqui em Boca Raton. Ok. No ano 2020. 2020. E como é que é, pastor? Ser psicólogo e pastor? Eu estou te perguntando por quê. Porque lá no Brasil, eu estudei psicologia, na PUC. Não me formei. Depois eu fiz direito, não me formei. Aí eu fiz teologia. E dentro da teologia eu vi a psicologia e o direito. Então eu acredito que eu me encontrei na teologia.
Agora, eu não sou um pastor que está à frente de um rebanho, como o senhor tem aí a igreja e tal. Como é que é ser pastor e psicólogo? Eu dei sorte de fazer psicologia já bem maduro, né? Com quase 60 anos. Então, me deu muita segurança. Mas, infelizmente, as faculdades, hoje, né, nos nossos dias, eles não visam nada espiritualmente falando. O senhor deve ter lutado muito com aquela matéria de filosofia. Todas as matérias. Na faculdade, por exemplo, se você fala sobre Deus, qualquer assunto que você fala sobre Deus, por exemplo, você não tem problema. Porque todo mundo aceita. Porque Deus Deus é tudo. Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí temos uns budistas no meio da aula, e Deus é a flor, Deus é animal. Então Deus é um assunto muito vasto e não causa choque em cultura nenhuma. Verdade. Agora, quando você fala em Jesus Cristo... Aí é o divisor, né? Aí pronto, aí você entra em problema. Você falou de Jesus, eles ligam, parece que é algo automático. Eles ligam a pastor, a padre, a igreja... E pronto, e bloqueia. Aí chama você de atrasado, chama você de tudo quanto é nome, porque você está ligado a uma ideia de Jesus Cristo. Mas Deus não, Deus ele é aberto. Então, as crianças, por exemplo, eu na minha sala de aula, normalmente eu era sempre o mais velho. Então, os garotos de 18, 25 anos, a média das salas, você vê que eles não têm nenhuma cultura cristã. Aqui, né, principalmente. Aqui nas minhas classes, você vê crianças, né? Eu falo crianças porque são 18, 20 anos, 25 anos, que não tem nenhum berço, assim, onde cresceu ouvindo falar de Jesus, ou ler a Bíblia, ou cantar um cântico. Você tem uma ideia? Numa sala de aula, por exemplo, o professor mandou nós fazermos uma lista de prioridades. Quais são as suas prioridades? Um exercício na sala. Sabe qual foi a prioridade número 1 de quase 60 alunos? Você vai ficar em choque. Era manter a Netflix em dia. Uau, você está brincando. Manter a Netflix em dia. Porque é ali que eles se alimentam. É ali que eles curtem, é ali que eles vivem, é ali que eles aprendem. É ali que eles aprendem a cultura, eles aprendem a maneira de ser, de agir, porque a Netflix, através desses filmes e seriados, o que eles gostam muito, é como se fosse educando eles. Então, manter a Netflix, era assim, de mais de 60% dos alunos, manter a Netflix em dia. É complicado. É complicado por quê? Porque eles não têm nenhuma relação com nada espiritual, com nada de Deus, Jesus, se você for Bíblia. Analisar a Netflix e novela no passado, é a mesma coisa. Porque Exatamente. Séries, filmes, etc. Então, e tem muita gente que usa de muitas coisas que eles escutam nos filmes para fazer então, na vida. eu evitava, por exemplo, a aula de arqueologia ou aula de evolucionismo. Né? Tinha duas classes de evolucionismo, dois semestres. Aí, né? como eles dizem aí, o pau torava, né? Não, porque você tinha que responder as perguntas que você queria ouvir, a resposta. Você não pode responder o que você pensa, porque as perguntas são programadas, né? Então vem lá A, B, C, para você responder. Então, se você responder qualquer coisa contrária daquilo ali, você não passa. Ainda que eu pensasse 100% o contrário. Mas vem desde o professor. Eu tinha um professor que tinha idade, um professor de uns 70 anos mais ou menos, você tem uma ideia? Quando ele chegou na classe sobre evolucionismo, ele abriu o livro lá dele lá e falou sobre Darwin. Ele encheu o peito de ar. This is the man. Nossa. Uma inspiração, uma admiração incrível por um professor, por um mestre dele, Darwin. Alguém que, né, supostamente criou a teoria. Então, isso aí é passado para os alunos. De forma muito forte. E os ensinos vão todos, não há nada de criacionismo nas escolas. Nada de Bíblia, nada de Deus criou, nada de Deus disse e houve. Não, nada. Tudo parte de princípios materiais, físicos, evolucionismo e todas as matérias. É uma guerra mesmo. Então, por isso que muitos jovens se perdem nas faculdades. Porque, imagina, você passar 4, 5 anos ali só absorvendo aqueles conceitos. Se você não tiver uma base bíblica, uma base familiar em casa boa, você vai se perder. Eu conheço psicólogos, agora além do senhor, mas eu conheço psicólogos, amigos cristãos, e que souberam diferenciar isso, discernir isso, não abandonaram a fé, porque tem muitos que abandonam a fé. Eu, por exemplo, agora estou fazendo uma classe agora de psicanálise ministerial. Psicanálise é um nível um pouco acima da psicologia, porque é mais na prática, né? É você trabalhar com pessoas em todas as áreas. E esse curso de psicanálise ministerial, ele é baseado basicamente em Freud. Mas os professores são todos cristãos, então eles pegam as ideias de Freud,
tiram as maluquices, né, que ele falou lá, e aplicam com a ajuda da palavra de Deus. Ah, legal. Então tem muitas questões que você pode aplicar à Bíblia. Essa classe é dada onde? Essa classe é online, né, pela FLMU, pela Florida University, que faz esse programa, que é o oferecido... O senhor que está ministrando a Não, classe? eu estou cursando, na verdade. Você está cursando. Nós estamos no segundo semestre dessa matéria de psicanálise ministerial. Interessante. Mas depois eu posso deixar com você o link, alguma coisa dessa matéria para as pessoas que estejam interessadas em aprender. Tanto aqueles que têm base de psicologia, como aqueles que não têm. Basta ter qualquer curso, né, superior ou qualquer, desde o segundo grau, você já consegue acompanhar. Maravilha. Aqueles que têm uma noção de psicologia facilita bastante, por causa dos termos que são usados. Perfeito, né? claro. Mas é a psicanálise puramente bíblica. Mas tudo baseado em Freud. Olha só, o senhor é pastor há quantos anos? Rapaz, faz muito tempo, hein? Tem que fazer as contas. Eu saí do seminário em 83, 84 eu fui ordenado. 84? Então são 16 40, com mais 24, 40 anos. 40 anos. Eu fiquei 10 anos como presbítero, na Assembleia de Deus é o cargo abaixo do pastor, né? E 30 anos como pastor agora. Hoje o senhor está à frente do Ministério Ágape. Que nós temos igrejas no Brasil e igrejas aqui nos Estados Unidos também. Aqui nos Estados Unidos, maravilha. Vamos falar então um pouquinho do lançamento, né? O Judaísmo e Cristianismo. É um livro que está em inglês, né, pastor? Tem ele em português ou não? Ainda não. Ainda não, ok. Eu estou trabalhando nele em português e deve sair em breve. Ok, então. Mas, então fala um pouquinho para a gente sobre esse livro, esse título, Judaísmo e Cristianismo. Parece assim, que legal, estão unindo aí. Como é que é isso? Exatamente. O título original do livro era Judaísmo ou Cristianismo. Tipo assim... Para escolher, né? Uma escolha, né? É uma escolha, né? Judaísmo ou cristianismo. Você vai escolher qual que você quer. Tinha uma interrogação no final. Esse aí, como ele foi publicado pela TBN, a Trinity Broadcast TBN Network. A TBN, ela é uma rede nacional de televisão, muito conhecida aqui nos Estados Unidos, tem vários... E eles têm um órgão deles que eles publicam livros também. Interessante. Inclusive, eles divulgam na própria TBN. Quem tem assistir a TBN vai ver propagandas desse livro na TBN. E a TBN é muito ligada aos judeus. Sim. Eles fazem muito trabalho com os judeus. Nos programas da TBN na televisão, tem vários rabinos que têm programas que dão explicações, né, em cima da cultura judaica. E foram eles então que sugeriram? E eles têm hotel construído em Israel, tem hospital que eles mantêm em Israel. Eles fazem um trabalho muito forte. Então, quando eles leram o livro, eles gostaram. Eu achei interessante, poxa, minha esposa até falou que eles são muito ligados a Israel. Vindo deles, muito ligados, né? aos Deus. Será que eles vão gostar? Mas a primeira correspondência que eu tive com eles, eu mandei o e-mail do livro, eles mandaram a resposta, gostaram muito, acharam muito bom os termos do livro, só que sugeriram depois, foram 6 meses de trabalho, durante a publicação, as reedições do livro, eles sugeriram a mudança do nome, em vez de ser judaísmo ou cristianismo, vamos botar judaísmo e cristianismo. Porque tira a ideia do choque. Da divisão. Isso. Então dá uma ideia de que está caminhando como que junto. Mas a ideia do livro, a essência vai mostrar exatamente que nós caminhamos por caminhos diferentes. O judaísmo tem doutrinas, princípios próprios, tem liturgia própria, e o cristianismo tem doutrinas e liturgia própria. Por exemplo, eu falo sobre o cristianismo como religião. Muitas pessoas nos nossos dias não gostam, né, de aplicar ao cristianismo o termo religião. Sim. Porque não é religião, é um relacionamento com Deus, é uma vida. E criam uma série de termos para excluir. Mas a gente sabe que uma religião, por exemplo, para ser caracterizada e conhecida como uma religião, ela tem que ter 3 pontos fundamentais, que é antiguidade, liturgia própria e doutrinas próprias. Uma religião não pode copiar a doutrina de outra religião, porque aí passa a ser um braço daquela outra religião. Sim. Tem que ter antiguidade, liturgia própria e doutrinas próprias. E essas 3 características a gente vê no cristianismo. Como também vemos no judaísmo. Antiguidade, desde 1500 a.C., 3.500 anos. Cristianismo com 2.000 anos de história. Temos antiguidade, temos liturgia própria, né, que são os meios deles se relacionarem com Deus, e tem as doutrinas próprias. E é exatamente nesses pontos de liturgia e doutrinário que há divergências muito claras. E que mostram que o cristianismo não dá para andar junto com o judaísmo. Estou falando de judaísmo como religião, não como pessoas
dos judeus. Não, O claro. livro não levanta nada contra os judeus, contra Israel, contra as pessoas. É contra o sistema doutrinário de cada um deles. Sim. Esse judaísmo aqui que o senhor fala no livro é o ortodoxo? Eu explico. O A judaísmo, diferença do messiânico? o judaísmo existe várias linhas dentro dele. Sim. Tem o ortodoxo, tem o tradicional, tem o ultra-ortodoxo. Isso. E como tem o moderno e o mais ultramoderno hoje em dia, que come até porco. Tem um judeu que é ultramoderno que não está nem para as leis. É mesmo? Não está nem. Eu conheci um judeu, eu trabalhei com ele uma época, que ele... Eu sabia que ele era judeu, né? Ele andava sempre com os símbolos judaicos. Uhum. E conversando com ele, conheci a família judaica dele, tinha pais que moravam em Israel. Eu falei sobre Deus uma vez com ele, mas você não pode assim, porque Deus... Rapaz, meu Deus está aqui. Aí bateu a mão no bolso, tirou um monte de dinheiro assim, ó, isso aqui é o meu Deus. Judeu, esse aqui é o meu Deus. Mas aí eu, para incrementar um pouco a conversa, aí eu marquei um encontro com ele no sábado seguinte. Eu falei, então sábado a gente se encontra para acertar isso aqui? Não, sábado a gente não trabalha, sábado é sagrado. Você observa que eles querem servir a Deus através do sábado, através de uma liturgia, guardando, mas Deus mesmo para ele é o dinheiro. É outra coisa. É outra coisa. Entendi. Então, esse judeu já é o judeu ultra moderno. O senhor fala sobre o messiânico aqui também? Também falo um pouco sobre o messiânico, falo sobre algumas linhas do messiânico, que tem várias linhas messiânicas também. Né? Dentro dos messiânicos há uma divergência muito grande entre eles em saber o que é para ser usado, o que não é para ser usado. Tem uma linha messiânica, por exemplo, que não crê no Espírito Santo. Eles creem em Jesus, creem que você tem que guardar o sábado, creem que você tem que guardar as leis, mas no tocante ao Espírito Santo tem um defensor deles, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala até que a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina de demônio. Uau! Foi criado pela igreja no 3º século, tal, e ele não admite a pessoa do Espírito Santo. Então ele não admite trindade. Na ideia só existe Deus e Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Deus é o Pai de Jesus. Acabou. Então, e Jesus, aqui na Terra, ele era autorizado por Deus para fazer os milagres que ele fez, mas Espírito Santo. Então, dentro do messiânico, há umas dificuldades, há uns problemas. Entendi. Eu estava ouvindo, porque o caso do livro, eu fui obrigado a ouvi-los, né? Seguir muitos messiânicos. Sim. Tem um deles que fala assim, muito claro, para nós o caminho para a salvação é a Torá. A Torá é as leis. O caminho é a Torá. Para o evangélico, quem é o caminho? Jesus. Então, aí eu te pergunto, a gente pode caminhar junto? Pensando dessa forma? É. Pra Literalmente não daria. Mas se você levar em consideração que a Torá é a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, e Jesus ele é a palavra, acaba que é a mesma coisa, porque a palavra está inserida em Cristo. Exatamente. Right? Então, assim, o grande problema... eu não, sinceramente, eu não veria nenhum problema nisso. Mas, uma coisa que me chamou a atenção na reunião de pastores, o senhor falou sobre alguns judeus que acham que os cristãos não deveriam usar algum dos símbolos deles. Eu menciono isso no livro. Isso. Eles não veem com bons olhos a igreja evangélica usar os elementos de culto que eles têm. Como o menorá, o kippah, o prayer shower, que são as roupas que eles usam. Eles não se agradam disso, por quê? Como é que você, uma outra religião, está entrando em nossa religião, usando os nossos elementos no seu culto, cultuando a um Deus que nós não cremos. Porque eles não creem em Jesus. Nós cultuamos Jesus. Então eles se sentem ofendidos. É como se você pensa bem uma coisa, falar sobre símbolos rápido. Um brasão de família. Minha família é Buarque, né? Então tem um brasão lá dessa família, que eu não comprei ainda, não achei, mas tem um brasão que as famílias põem nas suas casas. Certo. Um símbolo da sua família. Aí a sua família, qual é a sua família? Souza. É uma das mais comuns. Aí você gosta aí você chega na minha casa, vê o brasão lá em casa, você gosta do brasão. Aí você compra aquele brasão e bota na sua casa. Não tem nada a ver. Vai fazer sentido? Não faz sentido. Vai até me ofender, porque você está usando um símbolo que não pertence a você. Então, os símbolos judaicos, eu falo sobre cada um deles no livro, kippah, shofar, talit, o mezuzá da porta, a arca, o prayer shower, né, e também a menorá, são símbolos que pertencem à cultura deles, à religião deles, e cada vez que eles usam, aquilo tem um significado muito importante para eles. Tem um significado muito importante. Toque de shofar para eles é algo fundamental nas festas deles.
O kippah é a proteção de Deus, está debaixo, né? O prechal é a sua ligação com Deus, com aquelas as cordinhas com 613 nós, são as 613 leis que eles seguem. Então, que eles vão repetindo e vão segurando, contando como se fosse um rosário, né? Aquelas cordinhas para lembrar as leis. Então, eles não veem com bons olhos a igreja evangélica usar os símbolos deles. Uso desses símbolos. Entendeu? Então, esses símbolos para eles são sagrados. Por que nós vamos usar? Imagina você uma outra cultura, por exemplo. Uma cultura de ciganos ou índios se convertem e tem lá os símbolos deles lá. Vão trazer esses símbolos para dentro da igreja? Para cultuar a Deus? Porque, na verdade, quando eu faço menção de símbolos e mensagens, estudos, por exemplo, mas quando você faz menção dos símbolos e colocando eles no lugar certo, fazendo a aplicação correta. A aplicação correta e deixando eles lá. Agora, se eu trago para cá, como eu já vi em várias situações, igrejas onde se toca o chofar para chamar o Espírito Santo. Não faz muito sentido. Eu confesso, pessoal, que eu tenho chofar, eu tenho talit, kippah, eu guardo, eu tenho a Torá na minha casa, eu tenho a menorá na minha casa, aquele símbolo de Josué e Caleb carregando os... Quando você vai em Israel, você já deve ter ido. Você traz tudo isso. Exatamente. Lembrança, é um gift, é um presente. Esse é o fato. Quando você olha para esses elementos e você aplica a eles o real sentido, por exemplo, o shofar, o que significa para os judeus, significa chamar para a guerra, o início do ano novo, celebração deles que eles usam. Mas por que você vai usar isso dentro de um culto cristão para chamar o Espírito Santo? Então, isso aí para mim eu nunca tinha escutado isso. São essas aplicações que são feitas é que gera esse tumulto. Aí os judeus não... Porque eu já toquei shofar dentro da igreja. Lá no Brasil, não era para chamar o Espírito Santo, era para celebrar. Exatamente. Depende da função como você usa. Nossa. Porque o grande problema, eu falo sobre isso no livro, sobre esses símbolos, eu falo sobre cada um deles. Cada um deles tem um significado para o judeu. E cada um deles tem uma mensagem. Certo? Por exemplo, a menorá. A menorá, um termo bíblico lá, significa a luz, que ilumina o caminho, a mente, a vida deles. A arca é a presença de Deus para eles que se simbolizava. Hoje a menorá, nos nossos dias modernos, hoje, no caso que é judeu, você vê a menorá nos judeus, que eles acendem as 7 velas no Hanukkah, naquela festa no mês de dezembro, né, que é a acendia das velas. Tem uns que são 9 velas, tem uns que são 7, não entendo por que essa diferença, mas eles acendem aquela vela para se lembrar do instante que eles foram libertos daquela guerra lá no tempo dos Macabeus, quando eles não tinham azeite para manter as velas. Ficou acesa. E a vela ficou acesa por um tempo e eles venceram a guerra e eles aplicam aquilo ali. Então hoje eles acendem aquela vela, para quê? Para lembrar esse milagre que aconteceu. Então tem um significado, não tem? Ok, claro. Agora, qual o significado para mim na igreja acender a menorá na igreja? Não, sim, eu compreendo. Então veja bem, todo símbolo traz consigo uma mensagem. Todo símbolo traz consigo uma mensagem. Qual é o símbolo fundamental da igreja cristã? A cruz? A cruz. Alguns usam o peixinho também, né? Sim. O peixinho é que eles dizem que nos tempos da perseguição, era um sinalzinho, você chegava, você riscava no chão um risco, o outro que fazia outro. É história que a gente ouve, né? A gente não pode comprovar. Mas então o peixinho e a cruz é o símbolo do cristianismo. E nem toda igreja evangélica tem cruz, concorda? Mas o peixinho sempre tem, né? Mas se você vai em qualquer liturgia cristã, sempre vai se falar da cruz, vai se pregar da cruz, vai se ensinar sobre a cruz. Então a cruz é o nosso símbolo. Né? No livro está até... Tem a cruz aí. Tem por quê? E tem a estrela de Davi. Tem a estrela porque é o judaísmo e o cristianismo. Então quando você olha essa estrela, por exemplo, você lembra de quê? Estrela de Davi. Israel, isso, judaísmo. Isso. Quando você olha para a cruz, você lembra de quê? Cristão. Igreja evangélica, igreja católica, igreja que... Então, todo símbolo traz uma mensagem. Te remete a alguma coisa. Então, veja bem, qual é o problema, a minha preocupação? Se o símbolo traz uma mensagem, por que eu vou usar um símbolo que traz uma mensagem de uma doutrina geral que são contra as minhas doutrinas? Já que o senhor falou antes sobre a religião, né? Que a religião tem a antiguidade, liturgia e doutrina. Então as doutrinas, por exemplo, 2 ou 3 doutrinas básicas, por exemplo. Deus, para o judaísmo, só há um Deus. Sim. É um Deus e acabou o assunto.
Para o cristianismo, Deus é uma trindade. São 3 pessoas aí, né? Não são 3 deuses, é um só Deus, mas que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Durante todo o Novo Testamento, você vai ver a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Na bênção apostólica, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a unção do Espírito Santo. Isso. Então, todo o Novo Testamento, você vai ver no batismo de Jesus. Deus falou no céu, a pomba, o Espírito Santo, Jesus na terra. Isso. Então, essa trindade, ela é mostrada no Novo Testamento como uma realidade. Então, todo cristão que você vai, qualquer igreja que você for, ele vai crer. E eu tenho um amigo que fala, pastor, se uma igreja, se uma religião não crê na trindade, para mim é seita. Uau. É seita, porque é a nossa base. Então, a nossa base da crença de Deus é através da trindade. A base da crença de Deus deles é só um Deus. É só um Deus. Então, não existe Espírito Santo, não existe Jesus. Verdade. Pode conciliar esses 2 pensamentos? Vamos falar sobre Jesus, por exemplo. Quem é Jesus para nós? É o Senhor e Salvador. O Messias. Messias. Enviado há 2000 anos atrás, que veio para nos reconectar com Deus, morrer na cruz para perdoar nossos pecados. Quem é Jesus para eles? Não é nada. Existiu, profeta, existiu historicamente? É comprovado historicamente. É um profeta que veio, trouxe alguns ensinos, mas não é filho de Deus. Não é aquela profecia, o seu nome será Emanuel. Do Isaías, né? Aqui no Isaías, eles vão fazer outra aplicação. Quando o anjo falou, o nome dele será Emanuel, que é Deus conosco. Então, essa aplicação para Jesus não diz. Jesus sendo Messias, sendo Deus, sendo eterno. Porque, na verdade, o judeu eles aguardam si, o Messias. E eles não, o Novo Testamento é como se não existisse. Não, eles pensam até mesmo ser uma blasfêmia. Estar junto no mesmo livro, eles não chamam de antigo, né? Nós chamamos de antigo e novo. A lei e os profetas lá e os escritos estar junto com um livro que para eles não é reconhecido como nada, não tem reconhecimento nenhum. Apóstolo Paulo, João, Pedro, Apocalipse. Mas então, caminham bem. Mas assim, caminham bem quando eu falo assim, como pessoas. Veja bem, você, um cristão, ele pode ser cristão como messiânico, por exemplo, e guardar algumas coisas da lei. Ele não vai guardar todas, porque é impossível. Claro. Mas ele pode. Agora, um judeu, ele não pode ser cristão. Hoje há na internet aí uma corrida do judaísmo para buscar adeptos. Se torna judeu, ainda há tempo de você virar judeu. Pastor, mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu explicar por que eles fazem isso. Eu conheço um que era filho de pastor, era pastor e hoje ele é judeu. Ele se converteu ao judaísmo. Exatamente. Mas qual é o primeiro passo que ele tem para se tornar um judeu autêntico? Se não é circuncidado, tem que se circuncidar. E negar. Ele tem que negar Cristo. Meu Deus. Não, eu não aceito Cristo como sendo o Messias. Ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus. Se eu não negar isso, eu não posso. Então, foi o que eu falei. Eu posso ser cristão e brincar de guardar algumas leis. Guardar as festas. Agora, eu não posso ser judeu, judaizante, praticante e ao mesmo tempo ser cristão. Porque eu tenho que negar. Não dá. Aí não dá. Aí, o livro vai... Muita gente fala assim, será que esse livro não vai gerar tumulto? Não, por quê? Porque ele mostra, eu mostro as ideias e mostro a solução. Então, ele faz a pergunta e ele também responde. Te mostra as doutrinas judaicas e as doutrinas cristãs. Você segue a que você quer. Sim. Por exemplo, sobre os símbolos, por exemplo, eu falo muito sobre os símbolos. Se eu uso, por exemplo, uma camisa com uma foto do Che Guevara, por exemplo, tem uma mensagem nisso? Tem. Qual é a mensagem? Terrorismo. Terrorismo, anti-Deus, anti-Bíblia, comunismo. Porque o Che Guevara pregava essas ideias e vivia essas ideias. Anarquista. Anarquista. Então, se eu me apresento com uma camisa dessa, eu estou defendendo essas ideias. Sim. Esse que é o problema do símbolo. Então, o símbolo traz consigo uma mensagem. Ok. Então, eu como igreja evangélica, cristã, eu posso ter na minha casa como tem, você tem, mas está lá, mas não é ponto de adoração. Não. Eu sou de uma igreja no Brasil, um dos pontos muito importantes que tem que se frisar, por que as igrejas gostam de usar esses elementos judaicos? No livro eu falo sobre um deles, que é sobre aquela ideia de voltar às raízes. A igreja tem que voltar às raízes, porque nós saímos de dentro do judaísmo. Eu mostro que isso não é verdade. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu, eu falo sobre Jesus sendo judeu. E aí a pergunta do meu não é, mas se Cristo guardou a lei, nós também temos que guardar. Né? Que todo mundo faz. Aí vai mais de hermenêutica, né? Não, ele guardou 100% todas as leis. Nem um sábado ele quebrou. Porque quando ele curou no sábado, por exemplo, não tem nenhuma lei que proíbe curar no sábado.
E eu estou longe de falar que ele quebrou alguma lei, de forma alguma. Estou falando que ele falou assim, eu vim para cumprir, ele cumpriu a lei. Cumpre sempre. Né? Se ele não cumpre as leis, ele não poderia ser profeta, ele não poderia ser Messias. Então ele cumpriu 100%. Então veja bem, quando você entende Jesus cumprindo as leis e tudo mais, as pessoas hoje que eles falam, não, Cristo cumpriu a lei, eu tenho que cumprir também, eu tenho que voltar aos fundamentos. Só que eu falo no livro que muitas pessoas estão voltando além dos fundamentos. Eles estão indo para o judaísmo. Estão guardando as festas, fazendo as festas. Você pode fazer as festas na sua igreja, por exemplo, a festa do Pentecostes. Você pode fazer a festa do Pentecostes uma celebração para lembrar como é que era. Fazer lá a tenda, fazer tudo. Você pode fazer, não há problema. Mas sem vínculo espiritual. Não vou tocar o shofar para chamar o Espírito Santo. Você pode tocar o shofar como uma arte, como um instrumento bonito, como se for bem tocado. É difícil tocar aquilo por sinal, né? Mas com vínculo espiritual, você não pode colocar. Claro, não, concordo. Porque você vai ter problema. Porque aquilo tem uma outra mensagem, que não é a nossa mensagem. Aquilo chama para guerra, chama para a festividade deles. Então, qualquer evento ou qualquer símbolo que eu uso hoje, eu tenho que estar muito claro na minha mente. Só que os judaizantes, por exemplo, os messiânicos, não, eles dizem que você tem que guardar o sábado, por exemplo. O sábado é para todas as nações, o sábado é para todo mundo, é para os dias de hoje. Aí você vai pensar, gente, mas Cristo quebrou tudo isso. Porque você tem que entender, Otávio, eu tenho que entender isso aí. Não é que existe dois Jesus, mas existem duas ações de Jesus, uma antes da morte e ressurreição e outra depois da morte e ressurreição. Em Marcos, está no livro isso aí. Quando ele viu os discípulos a pregar, ele chama os 12 discípulos, vão e preguem. Ele estava ainda antes de falecer, antes de morrer. Estava ensinando para os discípulos. Vão, mas não entrem em nenhuma casa de samaritano, não saúdem eles, não cumprimentem eles, vão somente as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Qual era a missão de Cristo em vida? Veio para que era seus e os seus não receberam. Então ele veio para os judeus. Ele veio trazer salvação para eles. Mas eles não entenderam. Mas a missão dele, enquanto vivo, ele dizia, vá somente aos filhos de Israel. Não pregue para ninguém, para samaritano, para ninguém. Só tem dois fatos de Cristo falando com quem não é judeu, que é a mulher samaritana e depois a Ciro-Fenícia. São duas exceções. Mas fora disso, toda a relação de Jesus é com os judeus. Quando ele ressuscita, ele morre na cruz, ele ressuscita, qual é a ordem que ele dá para os discípulos? Fazer discípulos. Mas claro, ide por todo o mundo. Agora não tem mais negócio de só judeu. E Paulo depois fala, tanto bárbaro, cita, romano, grego, judeu. Agora, então observe que Cristo, antes de morrer, ele tinha uma ligação com o judaísmo, com a lei. Ele era obrigado a estar ali. Depois que ele ressuscita, essa ligação é quebrada. Ele agora é para todos. E essas leis, por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. E nele, Paulo vai explicar aí na parte doutrinária do livro, Paulo explica que em Cristo essas coisas ficaram obsoletas. É onde eles não gostam muito de ouvir, não gostam muito de entender, que eles querem. Uma das razões principais que as igrejas, que alguns líderes usam para usar esses utensílios judaicos, sabe qual é? Você vai ficar surpreso se eu te falar agora. Financeiro, puramente financeiro. Eu soube de uma igreja no Brasil que vendeu mezuzá, uma igreja evangélica. Mezuzá é aquele símbolo que você bota nas portas. Com aquela passagem de Deuteronômio, né? Tem várias passagens. Seja benditos ao entrar, ao sair. E isso aí o judeu coloca, o judeu praticante, ele coloca, praticante como não praticante, todos eles fazem, porque é uma tradição deles. Eles colocam em todas as portas da casa, menos no banheiro. Mas se você tem para comprar, você pode botar em cada porta, no seu negócio, no seu business, na entrada. Você põe a mão e dá um beijo. Não, ali tem que passar a mão, porque é a sorte. Você passa a mão ali, você está extraindo sorte daquele texto. É o amuleto deles. Na verdade, é o amuleto. Então, essa questão de vender esses elementos para não cristão, o judeu olha isso, gente, eles estão usando o nosso utensílio, o nosso artefato cristão, e vendendo para cristão na igreja. E caro. Não, compre e põe na sua porta e a sua porta vai ser abençoada. Mas aí... É exagero? É exagero, mas acontece? Acontece. Então, esse livro está mostrando para não entrarmos por esse caminho. Para não entrarmos por isso... Por essa maneira de agir.
e não usarmos de forma irregular os elementos que símbolos, pertencem à religião judaica. Objetos e tal. Destacar os nossos, destacar a nossa crença. Eu tenho a cruz, eu tenho o peixe, eu tenho a fé, eu tenho a mensagem de Cristo, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho muitas coisas para pregar. Testemunho. Tenho muitas coisas para pregar, se não preciso usar esses elementos. Para que servem esses elementos, essas leis, tudo isso aí? São sombras das coisas que iriam acontecer nos dias depois. Então é importante a gente entender a diferença, os elementos para eles, os símbolos para eles, os símbolos para a igreja. A igreja é uma igreja sobre uma nova doutrina, sobre uma nova aliança, sobre novos símbolos, nova maneira de viver, uma coisa simples. Comer carne de porco, para eles é sagrado. Tanto o messiânico, ele não participa de nada que tenha leite e carne junto. Aquele famoso misto quente nosso, por exemplo, eles não comem, porque está queijo com presunto. Então não pode. Para o cristão evangélico, esse tipo de lei não faz sentido. Se for uma questão sua de educação alimentar, se não quiser comer, problema, não tem problema. Agora, fazer isso com cunho espiritual, aí vamos ter problema. E um fato interessante, que está no livro aí sobre a genealogia de Jesus. Posso falar sobre um pouquinho? Fica, sobre à vontade. Cristo, ele tem 2 genealogias no Novo Testamento. Uma em Mateus e uma em Lucas. Se você for um leitor atento, você vai observar que elas são diferentes. A partir de Davi. Até Abraão, uma vai até Abraão, outra vai até Adão. De Abraão até Davi, nas duas são idênticas. De Davi até Jesus, as duas são divergentes. São diferentes. Por que isso aí? Eu falo isso no livro. Existe uma maldição na linhagem de Davi. Para o rei Jeconias, lá no tempo de Jeremias, ele amaldiçoou, Deus amaldiçoou a genealogia de Davi. Falou, de ti não sairá mais rei algum, e rei nenhum de ti se sentará no trono de Davi. Então Jeconias foi amaldiçoado, e ele foi o último rei de Israel, de Judá no caso. Depois dele não teve nenhum rei mais na lista lá, você não vai ver nenhum rei reinando, porque ele foi amaldiçoado. E nessa genealogia aparece lá no final lá o nascimento de Jesus. Uau! Então, se você liga nessa genealogia Jesus a Jeconias, ele não pode ser rei. Nem eterno, nem rei de Israel, nem rei no milênio. Porque é uma maldição. E Deus, quando ele amaldiçoa, ele fala, amaldiçoado está. E aí, como é que fica? Exatamente. Aí você vai para outra genealogia, você vai ver que não tem a pessoa de Jeconias. Porque Davi, ele teve 2 gerações. Uma através de Salomão e uma através de Natã. Quando ele vem na sua genealogia através de Salomão, vai esbarrar em Jeconias na maldição. Quando Lucas menciona a genealogia, ele vai mencionar a genealogia através de Natã. São 2 filhos diferentes. Então esse filho gerou uma linha e esse filho gerou outra linha. E nesta linha não tem maldição. Então todos os teólogos, desde quando eu me entendo de teologia, você deve ter estudado isso também, vão aplicar o seguinte, que a genealogia A pertence a Maria, a genealogia B pertence a José. Porque o pai, a criança tinha os pais, então tinha que ter a genealogia dos 2. Então, esse é um fato interessante. Deus preservou a maldição, está amaldiçoado, não tem rei dele, e ao mesmo tempo, Deus preservou o nascimento de Jesus puro, quando ele nasce de Maria sem intervenção de José. Então, aí quebra José, a maldição, porque não tem a ação humana. Isso. A genética de José não está em Jesus. Isso. Porque então, senão ele estaria maldito. Porque em José José é amaldiçoado. Então, a genética de José não está em Jesus, porque ele não teve relação com Maria antes dele nascer. Né? Como todos nós cremos. Amém. O judeu não crê isso, não. O judeu crê diferente. Né? Então, quando você vê essa genealogia, você vê Deus preservando a maldição e ao mesmo tempo preservando a pureza de Jesus com direito ao trono de Davi. Uau. Ele tem direito por quê? Porque nessa genealogia de Maria ali, no caso, não tem maldição. Não tem. Isso está tudo no livro? Está tudo no livro. Uau. Eu acho que é um livro rico, um livro que traz muito esclarecimento. É um inglês muito fácil de ler, de entender. Brasileiro que mora aqui com certeza lê. Todos lêem, né? com certeza, sem nenhum problema. E onde que eu encontro o livro?
Esse livro hoje ele ainda está somente online no Amazon. No Amazon. E comigo ok. também, eu tenho pessoalmente alguns deles para vender também. Ok. Mas eu espero em breve, ele vai estar na Noble, como se chama? Não, aquela livraria famosa. Esqueci aí. o nome dela agora. Aham. Barnes Noble. Isso. Vai estar, né? E outras livrarias também, que a TBN faz essa distribuição em todas as livrarias. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do Amazon para você clicar lá e adquirir. No link da descrição desse vídeo vai ter o link lá do Amazon. Acho que é mais fácil. E é claro, vai ter também as informações do pastor Nelis aqui abaixo do vídeo, com o link da igreja também, enfim. Eu quero te encorajar então a adquirir esse livro. E mesmo porque quanto mais conhecimento você tiver, menos chance de você ser enganado, menos probabilidade de você se passar para trás, né? Exatamente. Então... eu finalizo o livro com um capítulo sobre a Cabala. A Cabala é um problema muito sério, até para os judeus. Porque a Cabala, ela é assim, eu vejo ela como o espiritismo judaico. Não são todos judeus que são cabalistas. Não, exatamente. Né? Mas existem muitos rabinos, você vai ver assim, uma expressão, rabino cabalista. Ele é um rabino, defende as leis, tudo, mas ele é cabalista. A Cabala, eu menciono ela aí, menciono as doutrinas da Cabala, os ensinos dela. Ela crê em mediunidade, ela crê em reencarnação, ela crê em uma série de coisas que são contra as nossas crenças. E um dos pontos fortes da Cabala é a numerologia. Através do seu nome, seus números, as letras, cada letra judaica tem um número, então eles fazem uma série de combinação de números, aí dita a sua sorte, diz seu caminho, faz um jogo de palavras. E eu vejo muitos cristãos usando numerologia. Mas, pastor, para... mas o número 6 aí, o 7 é aquilo. Quem é que determinou isso aí? Quem é que deu esses números a essas letras? Então, tem que tomar muito cuidado para você não estar usando de um princípio cabalista para aplicar uma doutrina bíblica. Não, claro. E eu vejo muitas pessoas, por não conhecer essa questão, que está ligado. Se até quiser usar para o seu uso pessoal, sem envolver... É perigoso, né? Porque você acaba se envolvendo, porque são 10 pontos que eles têm de fato. Então, reencarnação, mediunidade, são coisas que vai ligando um, liga a outra. Aí você pode até se enrolar doutrinariamente falando, quando você compara alguma coisa usando a Cabala. Tem que tomar muito cuidado. E é uma maneira que eles usam, assim, muito sutil, dentro de algumas linhas do judaísmo, mesmo na ortodoxa, porque tem os rabinos que são cabalistas, de inserir ensinos. Eles falam, por exemplo, sobre a reencarnação, que é muito forte. A reencarnação é uma realidade bíblica, eles usam esses termos assim. A lógica é a reencarnação. Então, quando o rabino fala isso, parece que ele fala com uma autoridade, né? Claro. Aí imagina você um cristão ouvindo aquilo, meio na dúvida. Aí pronto. É um judeu falando, é um judeu ensinando, é um rabino ensinando. Mas qual é a linha desse rabino? O que ele crê, o que ele não tem? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você vê um judeu messiânico, um rabino ensinando sobre a Bíblia, ver qual é a linha que ele segue. Dele, exato. Se eu vou ouvir um judeu messiânico que não crê no Espírito Santo, eu não ouço. Porque ele está totalmente contrário àquilo que eu creio e penso. Perfeito. Entende? Bom. Então, esse livro é uma proteção para aqueles que querem entender essa mistura que não deve acontecer, mas acontece. Porque eu creio que Deus, de forma poderosa, ele tirou a igreja de dentro do judaísmo e criou um novo povo, com uma nova aliança, com novas doutrinas, uma nova maneira de ver, um novo estilo de ver. E Deus ama todos. Ama todos. Eu falo sobre... Deus quer que todos sejam salvos. Você lembra de uma doutrina que teve muito tempo no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a lei do replacement, que onde eles diziam que Deus trocou Israel pela igreja. Isso foi muito difundido, a lei do replacement, que Deus rejeitou Israel e adotou a igreja agora e Israel. Então eu falo sobre essa lei aí, mas de forma diferente. Em vez de haver um replacement de Israel e a igreja, houve uma mudança na forma de Deus tratar para com a humanidade. Antes, no tempo da lei, Deus tratava diretamente com Israel, só com Israel. Observe que não tem mensagem, tem para Nínive, né? Mensagem para a Babilônia, contra o Egito, mas uma coisinha ou outra. Mas 90% do teor bíblico do Antigo Testamento é Deus tratando com Israel. Sempre, sempre, sempre. Quando vem Jesus, Deus passa a tratar com o povo todo. Aí o judeu fica louco.
Como é que esses caras podem chamar nosso Deus de Deus se eles não são filhos de Abraão? Por isso que hoje há um trabalho entre eles muito forte em procurar pessoas para se converter ao judaísmo, para que possam se tornar filhos de Deus realmente. Então no livro vai explicando esses detalhes, essas nuances assim que... Ok. Pastor Nelis, muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Tá aí então, Judaísmo e Cristianismo, um estudo que vai mostrar as diferenças, e para você, no Amazon, o link está na descrição desse vídeo, que você possa estar adquirindo, abençoando a vida do Pastor Nelis. E a igreja Ágape aqui em Pompano Beach tem algum site para as pessoas quiserem visitar? agapeflorida.com. agapeflorida.com. Também vai estar no vídeo, aí na descrição do vídeo, e para você conhecer aí os outros materiais do Pastor Nelis. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe, sucesso nesse livro e que haja entendimento, né? Que não haja divisão de povos, raças e nem nações, mas que haja entendimento para que todos possam andar na sua devida jornada. Eu até gostaria de finalizar dizendo que não é a minha intenção em causar divisão entre judeus e cristãos. O cristão tem que amar os judeus, orar por eles, orar pela paz de Jerusalém e orar pela conversão deles. Sim. Né? Paulo disse que todos têm que vir ao conhecimento do Senhor, que todos estão separados. Então é importante entender que não há nada contra o povo judeu ou contra Israel. Eu estou até com uma viagem marcada para Israel agora no ano que vem, já fui lá 2 vezes, gosto muito de lá. Não há nada contra o povo judeu, não há nada contra Israel. É um detalhe somente distinguindo as doutrinas de uma religião e as doutrinas de outra religião. Qual é as doutrinas que eu sigo? Quais as doutrinas que eu pratico? Quais as doutrinas que vão dirigir a minha vida? Isso. Essas do judaísmo ou do cristianismo? Eu escolhi o do cristianismo. Eu também. Obrigado por essa oportunidade. Ok, isso é um prazer recebê-lo, e quando tiver o próximo livro, por favor, retorne. Estamos ficando por aqui, espero que tenha sido uma bênção para você. Essas informações realmente foram informações úteis, né? Riquíssimas, e nós nos encontramos aqui no próximo interview. Até lá!